Olá, crianças! Hoje nós estamos novamente juntos neste domingo, nesse dia especial, para falarmos sobre Jesus, uma nova história e um novo aprendizado. Hoje nós vamos falar para vocês sobre um homem cego. O nome da história é assim: o homem que nasceu cego. E se você puder fechar os seus olhos um pouquinho e ficar alguns minutinhos sem enxergar nada, quem sabe no escuro, você vai perceber como é difícil não ver. Pois é, a história vai nos contar deste homem que nasceu assim. Desde bebezinho, ele não pôde enxergar a mamãe, o papai, não pôde ver o céu, não pôde ver o sol, não pôde ver os pássaros, os animais, as pessoas. Ele vivia numa tremenda escuridão e ele já era um homem adulto, já um homem grande. A Bíblia não conta quantos anos tem, mas nós sabemos que ele já era considerado um homem, não uma criança. Então, ele teve uma vida aí totalmente na escuridão, sendo cego. Então, nós vamos contar essa história para vocês hoje. Jesus um dia estava andando na cidade e no meio da multidão tinha um homem cego. E os discípulos perguntaram para Jesus: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Quem é o culpado disto? É ele próprio ou são os seus pais? E Jesus disse assim: não, ninguém é culpado. Ele nasceu cego para que a glória do Senhor pudesse se manifestar na vida dele. E sabe o que Jesus fez? Jesus cuspiu no chão e com a sua própria saliva fez uma lama e colocou nos olhos daquele cego. E Jesus deu uma ordem para ele. Jesus disse assim: você vai até o tanque de Siloé e se lave. E sabe o que aquele cego fez? Sem enxergar, com aquela lama nos olhos, imagina vocês ele andando até encontrar o tanque de Siloé. Nós não sabemos a distância, mas ele foi caminhando, talvez perguntando para as pessoas onde estava o tanque, mas na obediência daquela voz que tinha lhe dito para que ele fizesse aquilo, ele foi. E vocês podem imaginar o que aconteceu. Ele lavou seus olhos, tirou toda aquela lama e ele começou a enxergar. Um homem que era cego agora estava enxergando. Ele estava muito feliz, muito alegre, porque pela primeira vez ele pôde ver as pessoas e ele pôde ver o mundo que o cercava. Mas os vizinhos que o conheciam há muitos anos não estavam reconhecendo, porque até a sua feição estava diferente. Ele estava maravilhado por poder enxergar. E os vizinhos perguntavam: mas aquele era o homem cego, aquele mendigo que ficava nas ruas pedindo ajuda? Aquele homem que nós conhecemos há tantos anos, que não via nada? E as pessoas não estavam acreditando e chegavam para ele e perguntaram: quem fez isso para você? Quem te curou? E ele dizia: foi um homem. Um homem chegou para mim e falou assim. Ele falou: você vai enxergar se você me obedecer. Então ele fez assim, ele cuspiu na lama e com a sua própria saliva, ele colocou nos meus olhos e falou para que eu fosse até o tanque de Siloé. E foi isso que aconteceu. Agora eu enxergo. E as pessoas falavam assim: eu não posso acreditar, quem é esse homem? E os fariseus, os líderes religiosos daquela época, ouvindo essa história, ficaram cismados com aquela história e queriam saber a verdade. Pediram para que esse ex-cego fosse até o lugar onde eles estavam. Os líderes religiosos estavam muito nervosos, muito bravos, e perguntaram para esse homem: quem é que fez isso para você? Como você está enxergando? Você era cego de verdade? Você era um cego de nascença desde que você era bebezinho? Você nasceu assim? E o cego respondia: sim, eu era cego, mas hoje eu enxergo. E quem fez isso para você? Foi um homem que me disse exatamente. E novamente ele repetiu a história. Ele cuspiu, fez uma lama com a sua saliva e colocou nos meus olhos e pediu para eu ir para o tanque de Siloé e lavar. Ele já estava contando a sua história repetidas vezes. E aqueles líderes religiosos estavam muito nervosos. Como ele pôde fazer isso num sábado? Sábado é um dia sagrado, que não pode ser feito nada. Ele não pode ser de Deus, esse homem. Ele só pode ser do demônio. E o homem disse: olha, como que um homem pôde trazer a minha visão? Como ele pôde ter feito esse milagre? Eu creio que ele é de Deus. Olha, eu não estou acreditando nessa história, os líderes disseram. Vamos falar com os seus pais.
E foi isso que eles fizeram. Pediram para que os seus pais chegassem até o lugar onde eles estavam. Agora, os seus pais estavam amedrontados, porque os seus pais sabiam que se eles falassem que aquele homem era de Deus, eles seriam expulsos da sinagoga. Então, quando os líderes religiosos chegaram para os pais do cego, perguntaram assim: esse homem que enxerga é o seu filho? Sim, ele é o nosso filho. E ele era cego? Sim, ele era cego. E quem o curou? Ele disse assim, os pais responderam com muito medo: eu não sei. Eu só sei que o nosso filho era cego e agora ele enxerga. Por que você não pergunta para ele? Ele tem idade suficiente para responder. E sabe por que eles fizeram isso? Porque eles estavam com medo dos fariseus. E aí, novamente, os fariseus chamaram o ex-cego. E ele já estava ficando nervoso, porque ninguém acreditava na sua história. E eles chegaram novamente para esse homem e disseram: como você está enxergando? Quem fez isso? E ele falou assim: olha, eu vou contar mais uma vez essa história. Eu era cego, encontrei um homem que me disse assim, que eu ia enxergar. E sabe o que esse homem fez? Ah, eu já sei, vocês vão responder aí na sua casa. Cuspiu na terra, fez uma lama, colocou nos olhos do cego e falaram para o cego: vai até o tanque de, como chama o tanque mesmo? Siloé. E você vai enxergar. E foi isso que eu fiz. E aí os líderes religiosos ficaram muito nervosos, porque eles não acreditavam em Jesus. E eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E ele disse para esse homem que agora enxergava: você só pode estar dizendo mentiras. E ele disse: não, eu estou dizendo a verdade. Olha, se vocês não acreditam, eu acredito que ele é de Deus, porque ele fez algo que ninguém poderia ter feito. Eu era cego e agora eu enxergo. E os líderes ficaram muito nervosos e expulsaram este homem da sinagoga. E Jesus ouviu essa história. Jesus ficou sabendo que esse homem tinha sido expulso da sinagoga. E Jesus se encontrou agora com o cego que enxergava. E sabe o que aconteceu? Jesus chegou para aquele homem e disse assim: fui eu que curei você. Você acredita que eu sou o Filho de Deus? E o cego disse: sim, eu acredito. E eu quero te adorar. Eu quero louvar-te, porque eu era cego e agora eu enxergo. E sabe o que Jesus ensinou naquele dia? Jesus ensinou esse versículo que está no livro de João, capítulo 9, versículo 39. Jesus disse assim: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornem cegos. E esta é a grande lição de hoje. Essa história do cego que nasceu assim e que enxergou está registrado no livro de João, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o 39. Você vai poder ler toda essa história na sua casa com os seus pais. Mas esta é uma lição muito importante que nós temos que aprender hoje. Em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que Jesus tem todo o poder de dar visão aos cegos. E foi assim que ele o fez naquela história, há muitos anos atrás. Jesus curou um cego. A palavra de Deus diz que ele veio a este mundo para julgar aqueles que não enxergam e aqueles que enxergam. O cego começou a enxergar fisicamente, mas o cego também acreditou que ele era o Filho de Deus. E ele começou a enxergar espiritualmente. E essa é uma grande lição, porque muitas vezes nós temos os nossos olhos, podemos enxergar, mas aqui dentro no nosso coração a gente não acredita, a gente não tem fé no grande poder de Deus. E muitas vezes a gente enxerga fisicamente, mas não enxerga espiritualmente. O cego, assim que enxergou, ele pôde ver o Senhor Jesus, pôde realmente louvar a ele e agradecer pelo milagre realizado, mas ele pôde também crer que ele era o Filho de Deus. Agora, a outra lição que esse versículo nos ensina diz assim: e os que veem se tornem cegos. A gente vai voltar lá para a história novamente para falar dos fariseus.
os líderes religiosos que conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus, mas não enxergavam pela fé as coisas certas. Eles não conseguiam entender que aquele homem era o Filho de Deus, Jesus, o Messias prometido. E eles eram cegos espiritualmente. Podiam ver fisicamente, mas espiritualmente eles não conseguiam ver que aquele homem que realizava milagres, que andava pelas aldeias e pela cidade, realizando grandes coisas, era Jesus, o Filho de Deus. Então, nesta tarde, crianças, vamos ver de duas maneiras. Vamos ver fisicamente, vamos ler a palavra, vamos buscar o Senhor através dos nossos olhos, daquilo que nós podemos enxergar, a natureza, o mundo tão lindo que Deus fez, mas espiritualmente também vamos enxergar, vamos ter fé, vamos ver o poder do Senhor e vamos realmente acreditar que todas as coisas o nosso Jesus, o nosso Salvador, pode realizar. Então esta é a lição de hoje. Você não é cego, você pode enxergar, mas espiritualmente você também pode ver e enxergar grandes coisas que o Senhor Jesus pode fazer e realizar na sua vida. Amém? Então nós vamos agora ouvir o cântico. Esse cântico nós já cantamos algumas vezes com vocês um culto com as nossas crianças, mas agora nós vamos ver com o grupo da Minha Vida é uma Viagem. Jesus pode tudo. Jesus não foi um homem comum, como os fariseus pensavam. Jesus foi realmente o Filho de Deus naquela época que veio e hoje ele é o Messias e nós estamos esperando a volta dele, não é verdade? Então vamos ouvir este louvor juntos e cantarmos agradecendo ao Senhor por tudo que ele faz. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou. Fez água em vinho virar, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo, tudo. Que música muito linda, não é verdade? Jesus pode tudo. Então eu vou aproveitar esse momento para orar por aquelas pessoas que estão doentes. Eu gostaria de contar com a sua oração também. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós devemos orar em nome de Jesus e crer que ele pode todas as coisas. Vamos lembrar das pessoas doentes? Nós temos na nossa igreja algumas pessoas doentes que estão nos hospitais precisando da oração. Eu nem vou citar nomes porque Jesus sabe quem realmente precisa, não é? Quem está enfermo, quem precisa de um milagre. E eu quero que você esteja na sua casa orando em nome de Jesus, para que ele possa realizar milagres hoje, assim como fez há muito tempo atrás. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Obrigada, Jesus, porque tu és
o nosso médico, aquele que pode realizar milagres hoje. Tu és poderoso. Nada é impossível para o Senhor, e nós cremos nisso. Nesse instante, pela fé, nós colocamos diante de Ti todas as pessoas que estão enfermas. Algumas são da nossa igreja, mas tantas pessoas têm passado por enfermidades nesse tempo de pandemia. E nós pedimos que o Senhor possa realizar milagres, possa curar os enfermos, possa trazê-los à vida, uma vida plena, como o Senhor tem nos prometido na Tua palavra. E nós fazemos esta oração, porque nós cremos no Teu poder e oramos no nome de Jesus. Amém. Agora a atividade vai estar aí no nosso link, é só você baixar. Essa atividade é um exercício que você vai fazer assim, ó. Jesus tem que encontrar o cego para trazer a visão a ele. E aí você vai estar seguindo essa trilha e fazendo o nosso mestre, Jesus Cristo, encontrar o cego. Aí você pode postar, tá bom? Para que a gente possa compartilhar essa história linda de João, capítulo 9. O nosso versículo é: então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer os que veem se tornem cegos. Deus abençoe, uma boa semana. A gente se encontra no próximo domingo.